Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite ao máximo o conteúdo existente. E lembrando também de aproveitar todo o conteúdo aqui existente, carteiras recomendadas, recomendações swing trade, enfim, todo o conteúdo que é disponibilizado lá, informações relevantes dentro do aplicativo DV Invest, disponível para o seu navegador, disponível para iOS, disponível para Android. Vamos então aqui nessa análise abordar o Ibovespa. Depois do Ibovespa vou falar de mini índice mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, ASB 3, WIS 3, ITUB 4, KLBN 11, EGE 3, CSNA 3, B3 SA 3, MGLU 3 e Hash 11. Alguns pedidos aqui foram registrados nos comentários da análise de fechamento que eu fiz na sexta-feira. Então, se você deseja algum papel para os próximos fechamentos, seja bancos, outro banco que não seja PTR, que não seja aqui ITUB 4, você só comenta aqui embaixo. BDR também você pode solicitar, que a gente vai buscar atender aqui, seja eu ou o Kaique. Vamos lá então, vamos começar? Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Agradecido aí por prestigiar aqui o nosso trabalho. Ibovespa, dia de hoje, pregão aí basicamente estável, menos 0,14%. Gera algum sinal para poder proporcionar uma recuperação, onde já vai ter resistência primeiramente na casa dos 108,200, seguido ali de uma intermediária em torno de 108,960, e acima disso a gente vai ter resistência na faixa dos 109,900. Então são os três níveis de resistência. Então lembrando que o Ibov continua dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, sem nenhum sinal de alta. O primeiro sinal de alta seria superar essa máxima, para aumentar a chance de poder buscar ali a média móvel exponencial de 13 períodos. Enquanto não tiver essa sinalização, seguimos olhando mais para baixo, aqui níveis de suporte mais abaixo para o índice Bovespa. Então, por enquanto, sem sinal de alta, mas com a chance de gerar um sinal de alta se superar amanhã, 107, 126. Nos futuros mini índices também, entendo aí de estabilidade, G60 caindo de maneira mais fraca, sem sinal de alta ainda, então se abrir caindo, ou seja, abriu caindo, foco em venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por quê? Porque já está a favor da tendência de baixa, é um movimento de baixa, bateu na média e não conseguiu subir, se abrir caindo, foco em buscar venda. Por outro lado, se acontecer aí uma abertura para cima, gerando um retorno do preço para cima da média, um sinal de fundo ascendente, e passar a gerar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima de um nível aqui em torno de 108,50, ou seja, 108, 150, se houver sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, por exemplo, assim, ó, fundo ascendente, foco em compra de day trade. Então o foco seria esse, fundo ascendente, o pivô de alta focando em compra de day trade no mini índice e abrindo em queda, focando em venda de day trade topo descendente preferencialmente. Seguindo para o dólar, nós tivemos um dia aqui forte para baixo, 2,43% de queda, dólar ainda dentro de uma zona de resistência. Que zona de resistência é essa? Você tem aqui esses fundos anteriores, você tem aqui esses topos anteriores, lembrando daquela projeção em 5,026, né, que na verdade foi até alterada aqui a projeção de alta aqui, ó, ela cair aqui nesse patamar. Então assim, fechou uma vez acima e já volta para baixo. Então o dólar entre as médias, segue entre as médias, é um sinal, uma região de indefinição. Dentro desse contexto de indefinição, olha o semanal onde é que está o dólar, batendo na média, tendência de baixa, bate na média pode trazer algo para baixo. De maneira geral, candle de hoje forte, anulando a força compradora do pregão de ontem, então vai ficar um pouco mais para venda. Só que no G60 já fez um movimento longo para baixo. Se abrir caindo, dá para se buscar venda? Dá, só que eu só olharia para venda se for de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, próximo da média preferencialmente. O pivô de baixo eu evitaria. Por quê? Porque como já tem um movimento longo de baixa, aumenta-se a chance de estar em cima do nível já aqui de suporte, uma região ali por volta dos 5.000 pontos, e aí tem outra região aqui de suporte na faixa dos 4.972,
Caso abre caindo e venha proporcionando topo descendente para baixo dessa região de 5.000 pontos, beleza, fica mais para buscar a operação de venda. Abriu subindo, proporcionando fundo no G60 aqui, superando a máxima de um candle anterior, por exemplo, dessa última hora de pregão, aí vai ficar um pouco mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente, e aí eu olharia mais para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Resistência mais próxima vai ser a média móvel exponencial de 3 períodos, e mais relevante, olhando para um gráfico de 60 minutos, vai ser essa região aqui intermediária por volta dos 5,70. 5,70. Então, se abrir subindo e continuar gerando fundo ascendente ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos, for gerando acima da média, ou até mesmo dependendo do pivô de alta, dá para se buscar a operação na ponta compradora. Mas, por enquanto, pelo pregão de hoje, abriu caindo, foco em venda de topo descendente. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aí uma alta de 0,9%, está entre as médias, igual o dólar entre as médias, você tem sinais falsos, um grande candle de baixo, um grande candle que vai lá embaixo, faz até pivô de baixo, mas aí volta, já supera a máxima desse. Então são sinais falsos de sinal de fundo ou mesmo esse de sinal de topo que terminam não andando. Então, dentro dessa região eu evitaria operações de swing trade na PTR4. Para buscar a operação de compra na PTR4 acima da região dos R$ 30,50, fundo ascendente, que animaria mais pelo gráfico diário fundo ascendente. Então, nem para venda eu animaria para fazer venda de cara aqui agora. Enfim, se enrolasse um pouquinho mais aqui assim, gerasse algum sinal de baixa, até daria para arriscar essa venda. Mas não seria, vamos dizer assim, um melhor ativo para isso, na minha opinião. Até porque se eu olhar para um gráfico semanal, ela está em cima ali da média móvel de 13 períodos, um lugar onde ela pode parar de cair realmente e voltar a subir. Vale 3, dia de hoje, vai lá em cima, supera a máxima que no anterior e termina aqui o pregão em queda de 0,51%. Lembrando, o ativo segue com a expectativa de baixa, se você estiver dentro já de uma posição vendida. O caminho mais provável continua sendo de baixa. Para anular esse cenário mais baixista, ela tem que fazer isso aqui, ó, romper essa máxima. Não vejo alternativa de compra dentro da minha metodologia nesse momento em cima de Vale 3. A SB3 é uma operação que a gente está dentro de uma posição de venda, né? A gente fez venda aqui, seguimos ainda na posição de venda, queda hoje de 0,37%, nenhuma mudança em relação à nossa posição de venda. Estamos vendidos também em WIS3, que teve um pregão aqui mais de lado, enfim, está um pouco acima do nosso preço de venda, mas seguimos na ponta vendedora nesse papel, tentando pegar um movimento para baixo. Anula a operação, na realidade gera stop da operação, se voltar aí para cima, romper aí essa máxima aí na faixa aí dos 7,75. Stop já está definido nesse papel, na casa dos 7,72. Depois disso vou falar de YouTube 4, indo aqui para o banco que gerou o YouTube 4 um sinal de fundo no gráfico diário. Para mim, eu aguardaria, seria legal que tivesse mais 1 a 2 pregões antes de fazer essa operação de máximo, para abrir essa operação de compra. Para quê? Para ficar mais distante da média móvel de 3 períodos. Ideal seria isso. E não ter um candle tão grande, porque aí se eu replicar a altura basicamente desse candle aqui que foi responsável pela mínima, basicamente é 1 para 1 para a média. Então evitaria essa operação. Mas para quem está comprado no ativo, já gerou compra aqui, não exigiria tanto para cima. Bateu na média, seria um ponto de possível saída. Olha o que aconteceu aqui das outras vezes que chegou na média, né? O ativo realmente perdeu força. Então, a média a média móvel exponencial de 3 períodos seria aqui um ponto de referência na questão de manter, de sair na realidade do papel. E aí pode estabelecer assim, eu estou comprado, faz isso aqui, bateu na média, eu saio da posição, por exemplo, se você perder essa mínima. É uma forma também de conduzir essa operação aí, que seja de compra contra a tendência no papel. Mas por enquanto o viés é mais de baixo de maneira geral em YouTube 4, falando de curto prazo. KLBN11 é algo semelhante, superou a máxima que no anterior, bem esticada para baixo, um movimento longo, só não exigiria também em termos de objetivo muito aqui para cima. Fechou o pregão de hoje com alta de 1,24%. Bateu na média, já começa a ficar pelo menos aquela questão do alerta, né? De aguardar aí ou posicionar um stop mais curto para uma posição comprada contra a tendência no papel, que seria, depois dessa sinalização de fundo aqui, uma chance maior de poder vir a buscar a média móvel exponencial de 3 períodos, nível de resistência. Acima do nível desse nível de resistência, fica aqui a próxima resistência na casa dos 21,86. Então, de maneira geral, a gente tem um ativo em tendência de baixa de curto a médio prazo, e que dentro desse cenário, posições compradas têm um risco maior e, logicamente, reduzir essa questão de objetivo, né, de tanto que você quer que o papel ande aí para cima, sabendo que normalmente quando a tendência é de baixa, os movimentos de subida tendem a ser mais fracos em média. EG3, também um pedido que já foi feito pelo
os comentários aqui no YouTube. Então, se tiver qualquer pedido a ser feito aí de análise, algum pedido de análise para ser feito, para ser trabalhado aqui para a gente poder atender, coloca aí no YouTube. Logicamente, nem todos serão atendidos, mas de maneira geral a gente vai estar de olho nesses comentários. EG3, ação em cima ali da média, candle de indefinição. Se for arriscar alguma operação de compra baseado na questão do gráfico semanal que está dentro de uma tendência de alta e pode gerar aqui algum sinal de alta, a primeira forma seria a superação da máxima do candle de hoje, 41,96, tentando pegar um movimento de subida, pelo menos para a média, mas principalmente para essa região aqui, ó, uma região ali que vai de 43,10 até um patamar de 43,50. Seria essa região em termos de objetivo. Só que lógico, né? Comprou, aí o ativo vem aqui, bate na média, era sinal de topo, pula fora da operação porque ela está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Topo descendente contra a sua operação e a favor da tendência é mais para sair dessa posição comprada e até mesmo a chance de abrir uma venda. Mas pelo menos para sair da posição comprada, visto que está entre as médias. CSNA3, ação que fechou muito bem o pregão de hoje com 4,44%. A gente pode falar assim, ó, a tendência de baixa dessa ação foi aqui, deixou ali para um cenário de indefinição. Muda essa tendência para alta se superar essa máxima aqui, proporcionando a sinalização de fundo duplo ou W no gráfico diário, 21,74. Não é das melhores formações, ideal que tivesse mais candles aqui, mas é uma formação devido ao tamanho da oscilação. Faz sentido aqui, tipo, falar de mudança da tendência, o papel voltar com o preço para cima da média. Mas, olhando o contexto como um todo, o topo descendente no gráfico mensal, já até com pivô de baixa, a tendência ainda é esse movimento muito forte de queda. Eu ficaria muito mais voltado a fazer venda nesse papel se ele tiver uma correção um pouquinho maior. Por exemplo, aqui a gente teve ali uns 7 pregões para baixo, a gente já tem aqui 5 pregões, tiver mais 2 pregões aqui assim, ó, fazendo uma correção mais no tempo em relação a esse movimento aqui de baixo, perdeu essa mínima aqui, eu ficaria muito mais disposto a fazer venda na CSNA3 a favor de um contexto de prazo maior, tanto o gráfico semanal quanto o gráfico mensal. Então seria esse meu foco em fazer venda. Se você tiver comprado, você tem a opção de já jogar o stop aqui embaixo, aguardar mais 2 pregões para depois alterar o stop daqui para baixo da última mínima ascendente ou da mínima do pregão de quinta-feira. Se a gente está na terça, quarta, quinta, na sexta-feira coloca o stop abaixo da quinta. É uma forma de conduzir o stop dessa posição comprada para quem está comprado no curto prazo em CSNA3. Nem sei porque fiz isso aqui, mas vamos lá. Para o B3SA3, que deixa eu ver se eu mexi aqui. Não mexi nada, foi só o Profit dando bug mesmo. B3SA3, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, muito forte a tendência que veio aqui para a CSNA3. E observe que pelo gráfico semanal, a tendência que era de alta no curto a médio prazo foi para o brejo também. Ó. Perdeu essa tendência. Então, a curto a médio prazo mais alinhado para baixo novamente. Faria algum tipo de venda aqui? Não, porque já tem um movimento longo para baixo. Se for para buscar algum tipo de operação contra a tendência, o ideal é que ela venha até no suporte mais abaixo, ou seja, ela chegar aqui na faixa ali dos 12,20, 12,25, superação da máxima no candle anterior, tentando pegar um movimento até se aproximar da média ou da região de topos de fundos anteriores. Mas o foco seria assim, risco maior para compra e favorável para venda após gerar um novo topo descendente, como aconteceu aqui, ó, topo descendente lá em cima da média móvel exponencial 3 períodos. Uma das alternativas, vamos ver se elas proporcionam isso mais adiante, mas não é um papel interessante nesse momento falando de posição comprada, risco maior. MGLU3, ação também bem forte para baixo, ou seja, tudo que subiu ela devolveu tudo e mais um pouco, já perdeu essa mínima, fechamento em queda hoje 4,17%. Segue sendo um ativo ruim para estar posicionado de maneira geral. Qualquer tentativa de compra que tenha sido aqui, na sinalização de um fundo, ou aqui, todas elas você teve a oportunidade de sair no stop, sabendo que o viés era um pouco mais negativo. Prazos acima, que a gente já vinha falando isso aqui, tinha um risco maior para a posição e aqui teria sido outro. Enfim, é sempre importante você saber a questão de limitar o risco das operações. Gestão de risco no mercado de renda variável é fundamental, principalmente para as operações aí de curto prazo. Então o ativo segue alinhado para baixo, não vejo alternativa de compra. A gente pode falar assim, dá para fazer uma compra mais abaixo aqui contra a tendência? Até dá para pensar em operação de novo contra a tendência. Depois de ela ter passado direto aqui, se tiver candle menor, candle pequeno, que dá para se buscar uma compra na superação da máxima desse candle tentando pegar no movimento até a média, é possível, sabendo que você tem uma operação mais arriscada.
você aloca menos capital nessa posição e não exige tanto para cima em termos de superar ali a média móvel exponencial de 13 períodos em termos de objetivo. E falando aqui de Hash 11, que foi um pedido aqui, é um ETF aí que representa aí basicamente os criptoativos, né? Dá para perceber que olhando um gráfico mais picotado, mas primeiro olhando para um gráfico mensal, a gente tem um contexto mais negativo nesse momento. Subiu tudo aqui, deu pancada forte para baixo, em basicamente 2 meses aqui ela detonou ali o que subiu em 3. Então nesse momento está lateralizando, fez aqui esse movimento lateral e está apontando para ter algo mais para baixo, de perder aqui toda essa região de suporte. Indo para um gráfico semanal, dá para perceber que está indefinido aqui, ó, na indefinição, mas por enquanto apontando mais para baixo. Não tem um sinal mais forte para cima. Se perder essa mínima aqui, reforça a chance de ter algo mais para baixo. Que mínima é essa aqui? 33,44. Aí algo para baixo é vir aqui nesse gap de alta, ó. Esse gap de alta, primeiro suporte na faixa dos R$ 30,43 a R$ 29,83, seguido de um patamar de suporte a R$ 28,97. Abaixo disso, R$ 27,85. Então toda essa faixa de preço aqui assim, ó, é uma região mais importante de suporte. Dos R$ 30 até um patamar de 27 ou R$ 28 fica mais, é um patamar mais de suporte para essa região aqui, para esse papel, para esse ETF, esse fundo de índice. Então o caminho mais provável é para baixo, só traz alguma expectativa de alta se voltar para cima dessa região, que é falando de gráfico semanal. E aí de gráfico diário, olha só, lateralizando, candle forte baixa hoje, vai aumentando a chance de perder tudo isso aqui e caminhar a favor do que a gente já comentou no gráfico semanal, de buscar os próximos níveis de suporte. Não vejo a alternativa de se trabalhar em posições aqui de swing trade em cima de Hash 11. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. Lembre-se aí de deixar aqui registrado seus pedidos aí para a próxima análise de fechamento do pregão. Até mais.